rapidamente um pouquinho sobre isso. Não tem muito como explorar a fundo, porque é bem complexo, né? Mas é uma das bases. Eu trabalho com 3 bases em compartilhar. Tudo que eu compartilho, curso, aula, atendimento, vídeos, temperamentos, PNL e Montessori. Esse é tripé do meu trabalho, né? Da minha metodologia, vamos dizer assim. Então eu não consigo muito atuar sem dar uma analisada nos temperamentos, porque o temperamento ele fala muito sobre a gente, né? Então todos nós temos os 4, colérico, sanguíneo, melancólico e fleumático, mas 2 desses são mais predominantes em cada um de nós, dominante e subdominante. E isso diz muito sobre como a gente pode, né, funcionar. Então o que vocês foram descrevendo aí, tem várias coisas que não é do colérico. Por exemplo, não gostar de cair água no olho. Isso não é uma coisa desta criança. Isso é uma coisa de várias crianças, sabe? Inclusive da minha. E eu descobri por causa da minha. Eu via que era uma resistência fora do comum. Não eram todas as crianças que eram desse jeito. Mas depois eu vi que tinham outras. Opa, peraí, né? Então tem muita coisa que veio do empírico mesmo. Por isso que eu acho que depois que a gente vira pai e mãe, seja lá o que a gente faça na vida com criança, a gente faz melhor. Porque tem umas coisas que é da hora que a gente passa, né? É muito interessante isso. A própria agressividade, o colérico vem de cólera, raiva, ira. Então é um temperamento, é o mais dado à agressividade, a reagir com soco, com chute, com cuspe. E o que nos traz muitas informações sobre como a gente tem que agir. A gente não pode deixar isso ficar do jeito que tá. Isso é uma formação muito importante. Já tá indo para um caminho que me preocupa, né? Que eu acho que a gente precisa rápido mexer com isso, sabe? É uma coisa importante. Argumentos, vocês falaram que ele argumenta muito, é outra coisa. Inteligência antes do emocional. Então ele tem um desenvolvimento cognitivo acima da média. O emocional, não. O que acontece com isso, gente? Isso acontece assim, se o menino já entende, a gente sobe o sarrafo, mas você já entende. Você espera que ele corresponda. Mas não, ele entende, porque o cognitivo já foi. O emocional tá aqui de 3 anos ainda. Então ele não responde à altura. Mas o cognitivo vai antes mesmo. A gente fica até impressionado com as coisas que esse menino sabe com 3 anos. A gente fica, como? Isso me leva a crer que o predominante, né, o temperamento predominante dele seja o colérico. Para que a gente sabe isso? Para justamente saber como lidar e como equilibrar. Para não desequilibrar o coreto. Por isso que eu falo que ele é muito inteligente também. Ele percebe a gravidez e ele antecipa a coisa. Ele tá antecipando já coisas, porque o colérico é assim, ele já entendeu o que tá rolando, ele já entendeu o que vai acontecer mais ou menos, ele já entendeu. Então ele começa a antecipar coisas que algumas outras crianças de outros temperamentos dominantes vão manifestar depois do nascimento. Então o colérico é esse cara aí. Eu sou predominantemente colérica, meu filho também é predominantemente colérico, então assim, a gente tem bastante intimidade, eu diria, com esse temperamento, né? E é um temperamento, eu diria que a maioria das pessoas que me procuram tem um filho cujo predominante é o colérico, porque é um temperamento que ele não nos deixa quietos. Ele promove a nossa busca, porque eles são exigentes, eles são difíceis de lidar. Nós, né? Tô falando de mim também. Então são crianças que exigem mesmo da gente. Até aí é uma coisa que eu queria trazer para vocês. Qual é a minha sensação? Que eu não é a primeira vez que eu tenho essa sensação. Vocês não são as primeiras pessoas que me provocam essa sensação. Algumas colegas, algumas pessoas que compartilham conteúdo, no meu modo de vista, tá, queridos? Agora vocês me escolheram para vir aqui, então eu vou falar o meu modo de vista. Claro que vocês vão avaliar se faz sentido com o de vocês, naturalmente. Algumas pessoas estão caindo na permissividade. Estão achando que estão disseminando disciplina positiva, mas já passaram do ponto e já chegou na permissividade. E isso nos confunde. Aí eu tô aqui em casa com um menino que tá dando na minha cara, eu tô pegando ele no colo, dando colo. Entende o que eu tô falando? Faz 10 anos que eu compartilho conteúdo, gente. No começo, a gente tinha uma sociedade que era muito autoritária mesmo. Em contraponto ao autoritarismo, as pessoas começaram a disseminar um monte de coisa, mas como o mundo tá bipolar, não é só a doença, não é só o transtorno, não. Nós estamos bipolares. Se eu não quero o autoritarismo, eu caio na permissividade. E aí a gente passa do ponto do equilíbrio, que é o que a gente vai ficar aqui buscando estar. Ninguém acha o equilíbrio e fica nele para sempre, que isso não seria, isso é máquina, né, gente, né? Sim. Mas a gente buscando achar este equilíbrio aqui. Então, realmente, a gente agora vai precisar cuidar para entender como ser respeitoso sem cair na permissividade. O que acontece? Muitas vezes a gente consome muito conteúdo fragmentado, né? Então talvez fosse o caso, nesse momento, de vocês seguirem alguma coisa, escolher alguma coisa, talvez um curso, talvez um livro, e ir juntos, vocês dois de cabo a rabo, para ir construindo alguma coisa mais completa, pegando uma ideia mais inteira. Porque é natural, porque a gente vai entendendo mais ou menos as coisas e vai tentando viver. Algumas coisas dão certo, e outras a gente fala, opa, aqui parece que tá um pouco, né? Caiu um pouquinho
aqui, então vamos tentar aqui resolver essa parte aqui. Então, esse é um ponto. Faz sentido? Chutou. O ideal seria que na primeira vez que ele chutou, a gente parasse tudo e falasse, isso não é uma opção. Acha um lugar que pode chutar e tal, mas a gente vai precisar, e é difícil, achar esse lugar da firmeza para ele entender que não vai ser mais opção. Agora, quando a gente vai querer achar esse lugar da firmeza, é fácil a gente voltar para onde? Pro autoritarismo, pra agressividade. Então, por isso que eu tô falando, a gente precisa aprofundar no conhecimento mesmo de recursos, de ferramentas, pra gente não ficar nesse movimento talvez pendular, que também é comum. A hora que o bicho pega mesmo, eu acabo agressivo. Mas percebe que assim, eu não consigo que ninguém me bata, eu não vou ficar perto de você enquanto você estiver me batendo. Você tá dando a opção que ele continue. Você percebe que ainda é um discurso aberto? E além do discurso, tem todo um não verbal, tem toda uma coisa que a criança tem que sentir que não pode. É diferente, tá? Não é só o que eu falo. Tem toda uma entrega ali de mensagem verbal e não verbal que precisa estar congruente e isso não ser uma opção. Então, talvez eu precise fazer algumas coisas que eu acho que eu não faria, mas para acabar com isso. Claro que agora nós estamos no momento que ele está na iminência da chegada do irmão e tudo se agrava. É verdade. Então nós temos esse tempero que é realmente um desafio. Então vai precisar de bastante paciência, persistência, mas nesse ponto da agressividade contra vocês também muita firmeza. Precisa ter. Esse é um ponto importante. Sair de perto, se fechar no banheiro e deixar ele gritando do lado de fora, não. Agora sim, você precisa se acalmar, tal. Então, beleza. Eu não dou conta. Isso eu não aceito, tá? E eu preciso me acalmar. E vai tomar uma água, sabe, sei lá, mas não fecha ele pro lado de fora, entendeu? Não fecha ele pro lado de fora. E aí, assim, vamos supor, o exemplo que, eu vou trocar, ele começa a chutar. Eu quero a mãe, eu quero a mãe, eu quero a mãe, eu quero a mãe. E uma das coisas que a gente pode fazer nessa hora é assim, cara, para de me chutar. Agora vamos conversar. Por que você quer a mamãe? Agora pode voltar pro tom. Por que você quer a mamãe? Porque eu quero a mamãe, não sei o que. Eu também quero a mamãe, nós vamos lá com ela. Vem cá, vamos pôr a calça aqui e vamos lá encontrar a mamãe. Então você continua, você conduz, mas precisa conter a agressividade. Não é porque ele foi agressivo que eu tenho que ser agressivo e ficar agressivo, entende? Eu preciso conter a agressividade e aí eu posso ir construindo com ele. Eu não preciso dizer, não vai ter mamãe. Eu posso construindo com ele, então vamos botar aqui que nós vamos lá encontrar a mamãe. Sim, mamãe, você quer a mamãe, já entendi. Então, vai. 3 anos e meio também, ele já pode mesmo ir se vestindo, uma parte, outra parte, a gente não precisa ter tanto esse controle, né? Tomar banho e deitar para passar pomada, por exemplo, é uma coisa ainda bem de bebezinho. Se ele já puder ir fazendo isso em pé, ele participando do processo, é legal e dando autonomia para ele. Daqui a pouco ele vai pedir para ser o bebezinho, como ele já tem feito, e aí tudo bem. Quando ele quer ser o bebezinho, é isso mesmo que você falou. Tudo bem, você quer ser um pouquinho bebezinho? Às vezes dá saudade, né? Tá bom. Aí você vai falando, mas também não é tão bom, né? A gente não pode falar o que a gente quer. Que bom que você já sabe falar, né? Que bom que você já sabe andar, né? Enfim. E aí, tranquilo, de uma maneira suave, vai trazendo ele de volta para a idade dele, o desenvolvimento dele. Falando um pouquinho sobre quando o bebê nascer. Então tem uma coisa muito importante que a gente precisa ter clareza e que a gente só descobre depois que tem mesmo a coisa acontecendo. Uma criança de 3, 4 anos, ela não dá conta de entender que mamãe está, mas não está para ela. Então, quando a criança tiver ali, o bebê tiver e tal, aquele momento que você vai ficar com ele não vai ficar na vovó, ele vai ficar com vocês, né? Com você e o bebê, e vai ter ali, ele vai estar, como a gente diz no Ceará, eu morei 1 ano no Ceará, né? Arrudeando, porque é isso que ele vai fazer mesmo, ele vai ficar ali, ó. E aí a gente precisa sempre achar um jeito dessa criança maior ser participante dos processos com a menor. Se ele quiser ajudar, se ele quiser, ótimo, deixa ele participar. Em alguns momentos, ele vai fazer aquele teste inconsciente. Você já maratonou a playlist, você sabe do que eu tô falando. Ele vai te chamar a hora que você não pode. A hora que o menino tá pendurado no seu peito, ele vai chamar você para limpar ele. Mas você já se limpa sozinho. Não, vai, entendeu? Vai, 1, 2, 3, para ele entender que assim, tá tudo bem, tá no território dele. Se possível, como o bebê mais novo, você amamenta, você vai amamentar provavelmente o bebê que vai nascer. Então, como o bebê mais novo, a criança mais nova, né, o bebê, ele mama, então ele tem garantido períodos longos com a mamãe, de contato, de carinho, né? Então, quando eu terminar de amamentar o bebê mais novo, eu dou esse para babá. Não preciso fazer isso uma regra, mas assim, eu vou criando esse olhar, porque às vezes a tendência é exatamente o contrário, né? Vou ficar com o bebê e alguém fica com o mais velho. Ele não quer alguém, ele quer a mamãe. Outra coisa importante que costuma acontecer também, quando o mais velho, ele é mais velho, então ele tem as atividades, ele vai para a escola,
escola, ele vai pro Kung Fu, ele vai pro, sei lá, qualquer lugar. Sair e deixar a mãe com o bebê em casa é tipo... Aí as crianças, elas começam a não querer ir pra escola, não querem ir pro karatê, amam o karatê, não quer ir pro karatê, ama a natação, não quer ir pra natação. Isso é um clássico. Mas não é que a criança não quer ir pra atividade, ela não quer deixar a mamãe sozinha com o bebê. Às vezes vai, leva, às vezes ela vai acompanhar até lá embaixo, já ajuda, não sei se mora em apartamento, mas enfim, ir até lá fora. Agora, aquela cena da mãe segurando o bebê e ele saindo é que a gente precisa evitar. Porque isso é gatilho natural de que, putz, olha aí, era melhor eu estar ali com ela, era isso que eu queria, né? Então você vai usando os recursos, mas assim, lembra que a gente não pode perder o controle da situação. Quando o controle da situação está entregue para a criança, invertemos os papéis. Então, a gente vai sim buscar atender, entender que ele está nessa fase, que é uma fase mais delicada e tal, e que algumas coisas ele vai precisar entender, nós vamos ajudá-lo a entender. Tem algumas coisas eu não vou abrir mão.